Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. O franguinho dessa semana promete, não falta talento, hein? Tonico Duarte, Ailton Amalfi, Wagner Vilaron, Quartarolo e os convidados ilustres Gilson Ribeiro, Eduardo Tironi e Guilherme Guerreiro, da Rádio Clube de Belém. Sejam bem-vindos, amigos. Quartarolo já é da casa, já está há tempo aqui. Todos os outros já estão na casa. Gilson, Eduardo Tironi e Guilherme. Vamos fazer em homenagem ao Guilherme que está longe, vamos fazer um franguinho ao tucupi hoje? Vamos, franguinho ao tucupi. Vai bem, franguinho ao tucupi. Gostei. Ô Guilherme, como que é aquele que deixa a boca meio anestesiada também? É o jambu. Jambu, é até bom também. Então, um franguinho com jambu ao tucupi e tacacá, é isso, Guilherme? Isso, e a sobremesa pode ser um açaí, pode ser um sorvete de cupuaçu, aí fica a escolha. O Gilson e o Tironi, como estão aqui em São Paulo, hoje é feijuca, né, meus amigos? Feijuca. Aqui é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de feijoada, E tá frio aqui. Aqui pro Guilherme hoje, ele estaria nevando pro Guilherme, né? 20 graus estaria nevando pro Guilherme. Que eu quero falar uma coisa, que eu fui convidado para jogar, eu sou master, mas numa seleção, Vilaron, o Tironi, só tem craque nesse time aí hoje. Então, eu só queria agradecer. Pô, mestre Gilson, o prazer é todo nosso aqui. Rapaz, se há algum mestre aqui, não sou eu, são vocês, pelo amor de Deus. Eu tô estudando desde segunda-feira para trabalhar com vocês, porque não é fácil não, hein? Não pode atrapalhar o time. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei! Amigos, e nosso eterno rei passando por momentos difíceis, hein? Ele deixou o TI, né, cara? Mas você sabe que ainda não foi divulgado se o tumor é maligno ou benigno, mas a gente sabe que aos 80 anos qualquer coisa é complicado, né, meu? É como diz aquela música do Caetano Veloso, tudo dói, tudo dói. A velhice é quando as juntas se desajuntam, entendeu? Eu queria saber quem disse que é a melhor idade, né, gente? Eu queria saber quem disse que essa é a melhor idade. Deve ter sido algum filho da... Vocês sabem que assim, os últimos anos não têm sido muito fáceis para o Pelé, né? Lembrando que assim, ele não pôde participar da cerimônia lá da tocha olímpica. Uma vez a gente marcou uma entrevista com ele e ele pediu para que todos entrassem na sala só depois dele, porque ele não queria que ninguém o visse chegando de cadeira de rodas e tal. Enfim, a situação dele está bem, de saúde dele já bem fragilizada já há algum tempo, e infelizmente a gente tem que lidar com essa realidade, né? O rei é humano. Ele não tem um rim, né? Me parece que na Olimpíada ele também não aceitou, né? Ele ia ficar ali em cima, não. E ele só ia pegar a tocha acho que do Vanderlei, né? E ia acender. Ele não quis se expor pro mundo assim, né? Exato. A tocha do Vanderlei você tá de sacanagem também, né? Mas deve ser muito... Pegar a tocha do Vanderlei, tô fora. Deve ser muito difícil para um cara. O Pelé é o Pelé desde os 17 anos, né? Ele é essa figura desde os 17 anos. Ele é o rei desde os 17 anos. Ele mesmo vê a queda física dele. Eu entendo ele não querer se expor e tudo mais, porque ele está aí há 70 anos sendo o Rei Pelé, como ele foi. Deve ser uma situação muito dura para ele, mas eu tô com o Vilaron. A gente vai ter que conseguir compreender que até o Rei Pelé é humano, né? Vamos desfrutar do Rei Pelé, né? Esse cara, o Pelé é um negócio curioso, né? O Pelé, o brasileiro, ele venera o Pelé quando ele precisa atacar alguém. Então, se o Pelé é melhor que o Maradona, é melhor assim, não sei o quê. Mas no dia a dia, o Pelé, que claro que é muito reverenciado, mas sempre existem algumas questões. Será que ele foi o melhor mesmo? Será que o Messi não foi melhor? Será que não sei o quê? Hora da gente reverenciar o Pelé, né? Imagina! Não, é que assim, o que eu quero dizer é que as novas gerações, elas não têm referência do que foi o Pelé. Eu mesmo nunca vi o Pelé jogar. Mas as novas gerações, elas têm a referência delas, são o Messi, o Cristiano Ronaldo. O Pelé é uma figura muito distante para eles. Então, é cruel, mas é natural que daqui para frente essa discussão se coloque. O Messi talvez tenha sido melhor, o Messi foi melhor.
que pra gente é uma completa bizarrice, mas é o que vai acontecer. Então é bom a gente desfrutar do Rei Pelé e de tudo que ele fez, né? Pode falar, Pelé Tonico. só vai ser reverenciado no Brasil o dia que ele se for. Dia que morrer. Aí o Brasil vai descobrir que teve o Pelé e não soube o que fazer com ele, sabe? O Santos não soube coisa também, né, brasileiro. No Brasil, o sucesso é uma ofensa, cara. Em relação ao Pelé, eu discordo um pouco dessa, porque eu conheci muito o Pelé. Por incrível que pareça, tem no YouTube uma reportagem, eu não posso garantir que foi minha estreia no Jornal Nacional, era o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Quando ele chegou de Nova York, era aniversário dele. Essa matéria foi minha no Jornal Nacional, ainda com filme. E ele estava completando 40 anos. E naquela oportunidade, nos Estados Unidos, estava tendo eleição. E eu ainda perguntei nessa reportagem que está disponível em YouTube, essas coisas todas, que eu nem sabia, me mandaram uma vez. Na comemoração do JN, me homenagearam também e colocaram essa matéria com o Pelé, ele chegando no aeroporto, e aí eu entrevisto com um filme, foi editado e tal. E aí eu pergunto sobre as eleições. E ele, claro, ele fica um pouco esquivo, porque na época ele ainda morava nos Estados Unidos, jogando pelo Cosmos, ou já saindo um pouco, mas ainda muito ligado ao Cosmos, junto com o Carlos Alberto, etc. Mas, enfim, eu acho que... depois eu trabalhei com o Pelé na Copa de 86, ele era comentarista. E eu estava em Guadalajara e tal, e era incrível ver o Pelé. Eu convivi muito com o Pelé, com Edson Arantes do Nascimento, como brinco, o Romário, que é muito amigo meu, que diz que ele calado é um poeta, enfim, eu acho, porque com uma frase, que acho que não foi o Tironi que falaram agora, desse papo que o brasileiro, Tom Jobim que dizia isso, né? Que, com muita mágoa, que o brasileiro reverencia e odeia o sucesso alheio. Mas eu acho que o Pelé é bem reconhecido, sim, no Brasil, na verdade. E como falaram, na idade dele, eu acho que da geração dele de 58, porque ele era o mais novo, né? Todos se foram. Acho que o Pepe está vivo, né? Salvo engano. Pepe tá vivo. Vou matar o Pepe aqui. Então, eu sei. Então, eu não vou matar o Pepe aqui, mas da geração ali, não digo da Copa de 70, estou falando de quando é 58, 62. Então, realmente, ele está com uma certa idade. A gente tem que se preparar para isso. Mas eu acho que o Pelé... E outra coisa, o papai foi muito amigo do pai dele, em Bauru. Então, para completar rápido, a tristeza minha... Eu que sou de Bauru, e Bauru ele começou no Baquinho, no Bauru Atlético Clube, e hoje é um supermercado. Não tem um museu, a casa dele, onde ele morou, o Dondinho, a Dona Celeste, está caindo aos pedaços. E, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer atleta, se fosse como Pelé, o Michael Jordan, teria um museu onde ele nasceu. Então, só isso que eu queria falar. Mas eu acho que o Pelé ainda é reverenciado, sim. Teve um filme agora o filho do... enfim, Isto é Pelé. De quem? O filme do Massaíne. Exato. O meu filho, eu mostrei o filme pro meu filho. Gilson, nos primeiros 15 minutos ele olhou, aí ele olhou para mim e falou assim: isso daí é tudo foram vocês que fizeram tudo isso lá na TV Globo. Isso é tudo trucagem, ninguém consegue fazer isso com uma bola. Só para pontuar aqui com relação ao Pelé, primeiro, lembrar também do filme Pelé Eterno, quando em computação gráfica fizeram remontagem do gol que ele considera o mais bonito da carreira, que foi na Rua Javari. O contra o Juventus. Exatamente, esse gol foi feito em computação gráfica nesse filme. E a gente estava na América do Sul, mas a Península Ibérica, na Rua Javari. A gente poderia, na verdade, aqui elencar os mais belos gols do Pelé. Eu lembro daqueles não gols do Pelé, da Copa de 70, a cabeçada não gols do Pelé. A cabeçada contra a Inglaterra, a defesa do Banks,
Eu poderia relembrar o drible no Mazurkiewicz. De corpo no Melhor jogada que o Pelé fez na vida. Esse que foi o gol que o Pelé não marcou, na minha opinião. Porque ele passa, só um momentinho, ele passa a perna sobre a bola e na passada, sem tocar a bola, não foi aquele do meio de campo, que até o Rivaldo marcou dois. Ele dribla o goleiro sem tocar na bola. Na galeria do Clube do Remo, o que tem lá é uma foto do Pelé com a camisa do Remo. É um troféu para o Clube do Remo, o Pelé com a camisa do Leão Azul. Então, só para registrar, aliás, nesse jogo em Belém, em 65, o Carlos Alberto Torres estreou pelo Santos e depois foi técnico do Paysandu aqui em Belém, muitos anos depois, o saudoso Capita. Só para registrar que aqui temos sim esse reconhecimento e vida longa ao rei. Meus amigos, é o seguinte, pegando a frase do Tirone, se até os canalhas envelhecem, o Pelé também envelhece. Então vamos seguir o programa. Bom, podemos pôr a mesa? Almoço falando mal das estrelas, um quadro que não requer explicação. Neymar disse, abre aspas, não sei mais o que fazer com essa camisa pra galera respeitar o Neymar. Fecha aspas. Eu acho o Neymar é uma questão muito... Acabou de falar do Pelé aqui, né? Sobre o que o Pelé é desde os 17 anos, essa figura que todo mundo gosta e tudo mais. E o Neymar, ele conseguiu de alguma forma ser o contrário disso, né? Ele é uma figura que causa muita divisão, né? Tem gente que acha ele incrível. Dentro de campo eu acho ele um craque, sem dúvida nenhuma. Mas fora de campo, eu acho que ele é muito desconectado das coisas do Brasil. Ele é uma figura muito diferente. Eu não costumo cobrar de jogador que seja politizado, qualquer coisa. Acho que cada um é cada um e tudo certo. Mas o Neymar, acho que ele passa um pouco desse ponto. Então, num dia como aquele que ele deu a declaração, que não sabe o que mais fazer, era o dia que o Pelé estava na UTI, entendeu? Era o dia se ele fosse um pouco mais ligado nas coisas, falar não a pedido do Eric Faria, mas falar por ele mesmo. Hoje eu não quero falar de mim, quero falar do Pelé, que é o rei do futebol. Eu aqui passei a marca dele, mas ele vai ser o rei para sempre. Nós todos estamos aqui por causa dele. Nós estamos, exatamente, acho que não faria nenhum mal para ele, muito pelo contrário, faria muito bem se ele tivesse essa atitude que me parece um pouco mais ele não tem essa grandeza, bacana, né? Infelizmente. Ele é um cara muito individualista, que é uma coisa dos nossos tempos, né? Geracional até, é uma geração muito individualista. Irone, eles chamam isso, sabe o que os sociólogos, eles chamam da hipertrofia do eu. É só eu, entendeu? A hipertrofia do eu. Então eu acho isso com relação ao Neymar. E o que ele precisa fazer para ele não tem outra saída. O Neymar ele carregou a carreira dele por ele mesmo para ser o melhor do mundo, o gênio do PSG, o cara que não queria jogar com o Messi porque ele queria ser o cara que ia levar o Brasil para não sei aonde, o cara que ia ganhar a Copa. Bom, o que o Brasil espera dele é que ele faça isso pela seleção brasileira. Ele tem números incríveis pela seleção. Numa época que a seleção joga muito mais que na época do Pelé, não dá nem para comparar, em quantidade, né? Em quantidade de vezes. Então ele precisa entregar alguma coisa relevante à seleção Mas brasileira. aí que tá, Tirone, esse que é o maior problema que eu acho que é o do Neymar. E também da nossa imprensa, né? Principalmente uma geração que nasceu de 90 para cá. É a qualificação do que você faz em campo. Porque você fazer gol contra a Trinidad e Tobago, Jamaica, você pode fazer 100 gols. O Cristiano Ronaldo atingiu 180 gols outro dia aí pela seleção portuguesa. Mas se você esvaziar, peneirar, quais gols foram importantes? Sem dúvida. O Kocsis, acho que é o cara que tem a melhor média pela Hungria. Os gols desse jogador foram mais importantes que o do Cristiano Ronaldo. A média do Pelé é muito melhor que a do Cristiano Ronaldo. E é muito mais qualificado, na minha opinião, fazer um gol contra a Itália na final da Copa do que um gol contra a Bolívia. E as pessoas estão colocando tudo no mesmo tacho, como se fosse coisa igual. Parecido, mas não é igual. Então não dá para ficar... A estatística é muito legal, inclusive para a gente ter uma referência. Eu acho o Neymar extraordinário. Só que o Neymar vive numa bolha, parece que ele foi feito num laboratório para ser campeão de tudo. E essa responsabilidade ele não consegue carregar. Além do que, a exemplo de vários jogadores, a gente conviveu com isso, o cara não tem cultura esportiva, porque o cara não precisa saber como funciona o foguete da NASA.
Mas no meio dele você tem que saber. Você sabe quem foi o Zósimo, você sabe quem foi o Leônidas. Você não viu jogar, o Gilson acabou de citar aí, você acabou de citar, não viu o Pelé jogar, mas você sabe quem é o Pelé. Esses caras não sabem. O Palinha um dia falou pro seu Valdir Joaquim de Moraes: "Ô, seu Valdir, o senhor chuta bem, né? O senhor jogou futebol? Pelo amor de Deus, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras." Sabe? Uma vez o Robinho também não sabia ninguém da Copa de 58. Isso, o César, que é um lateral direito que o Corinthians tinha, que era tão inteligente que o primeiro bicho ele comprou um revólver, né? É bem inteligente. Na verdade, nesses tempos de conectividade total, as pessoas estão desconectadas com as próprias pessoas. Não tem mais empatia, não tem mais... Não, mas a história está aí, né, Guerreiro? É só pesquisar em outra. Se ele soubesse, o Pelé foi vaiado. A seleção de 70, a maior seleção de todos os tempos, saiu do Brasil vaiada. Aquela seleção... ninguém queria mais aquela seleção. Fazer uma intervenção. E daí, Gilson, só terminando. Se ele soubesse disso, ele pensaria o seguinte: pô, se Pelé um dia foi vaiado, se Pelé um dia ficou na reserva, por que o Pelé é o Pelé? Porque ele ganhou, então ganha, Neymar. Exatamente. Posso falar? Eu acho que esse é o entendimento. O Neymar, na verdade, ele é um jogador qualificado, é um jogador que tem condições ainda de crescer, mas ele precisa crescer como pessoa. Ele precisa amadurecer para compreender. Essa repercussão da fala dele gerou até colocações na postagem da Patrícia Pilar, ele respondeu. Isso gerou até a Zélia Ducan já entrou também em defesa, porque faltou empatia para a compreensão que aquele não era o momento de fazer esse tipo de comparação, no meu entendimento. Primeiro, muito barulho por nada, como diria a peça do Shakespeare, em relação à declaração dele, foi um desabafo e tal. O Neymar, eu concordo, acho que com todos aí, na minha concepção, ainda mais diante do futebol de hoje, visto hoje, ele realmente, eu o chamaria de um craque, porque meus colegas às vezes chamam de craque, perna de pau, e perna de pau está ganhando 400 pau. Enfim, já que é papo de boteco. Aí o Neymar é um garoto mimado, na minha opinião, demais, há muito tempo, e já vem sendo assim por muitos, ou seja, ele é um grande jogador. Eu tenho comigo que ele nunca vai ser eleito o melhor do mundo mais. Assim, que era uma esperança. Mas é um grande jogador, com um rendimento fantástico na seleção brasileira, evidentemente. Não cobro dele também totalmente. Agora, ele o que colocaram aí, ele desconectado, digamos assim, não, ele é amigo da galerinha, né, do Medina, que foi tricampeão mundial, que deve fazer festinha agora na casa dele, se ele estiver aqui ainda no Brasil ou não. Que beleza, vai convidar o Carluxo Bolsonaro. Então, mas ele, além de ser um garoto mimado, ele vive no mundo pop, né? Ele não é apenas um atleta centrado, como o Messi é. Ainda que o Messi não tenha sido campeão do... Ainda que o Messi não tenha sido campeão do mundo pela Argentina até agora, e realmente pela seleção argentina, o Messi também está devendo. O Neymar foi o primeiro campeão olímpico brasileiro. A equipe em si, né? Não foi só ele, evidente. Mas aí eu concordo que ele também, às vezes, ele não tem ainda, ou nunca terá, a liderança, no sentido que pedem dele para ser o líder da seleção brasileira. Como eu vi alguns criticam, que o Tite também fica refém do Neymar, o que não pode, tem que jogar pela equipe. E ele tenta, às vezes eu até acho, sinceramente, que ele tenta mesmo dar o melhor, mas não adianta, porque, enfim, para terminar, papo de, já que quer ser censura, papo de boteco, o Serginho Malandro foi participar do grupo dele, do grupo da internet, esses grupos aí que eu detesto, não tem grupo nenhum. Então, aí o Serginho Malandro entrou na ocasião daquela que aconteceu com a menina lá, com a jovem lá, e que aconteceu aquele papo todo. Aquela que esqueceu. E ela dá um pontapé nele e ele não cai. Aí o Serginho Malandro, com a galera inteira lá, falou: ai, Serginho, tá. Aí o Serginho falou assim: pô, a primeira vez que levou um pontapé não caiu. Aí o Neymar tirou o Serginho Malandro do grupo, pô. E direto de Lisboa, o nosso Daniel Moreira Dias.
Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias. Prazer falar com você, para falar com todos aí do Franguinho. Eu estava aqui escutando em silêncio a conversa aí de vocês sobre o Neymar. Eu acho que é uma realidade um pouco mundial, né? Não é só relacionado ao Brasil. O jogador de futebol, historicamente, e eu acho que hoje em dia ainda mais, sempre foi um pouco alienado do que acontecia no resto do mundo, né? E evidentemente que atualmente é ainda mais, porque eles são extremamente blindados dessa conexão, por exemplo, com a imprensa esportiva. E aqui em Portugal e na Europa em geral é assim, né? Eu por exemplo, quando vim para cá a primeira vez como correspondente em 2010, eu vim sozinho, né? Eu me produzia, eu editava e fazia todas as minhas matérias, e eu ia nos clubes aqui para tentar falar com os jogadores brasileiros, né? Que sempre tiveram muitos jogadores brasileiros aqui em Portugal. E eu notava que os jogadores eram sempre abertos para falar comigo, mas a assessoria de imprensa nunca me deixava falar com os jogadores. Era só aquela zona mista e mais nada. E aí depois, voltando para o Brasil, eu percebi que aos poucos isso também está acontecendo nos clubes brasileiros, né? Aqui, você cobrir um treino, por exemplo, são os 15 minutos finais com imagem, e às vezes vem um jogador falar com você. Vocês que estão aí há muito mais tempo na estrada do que eu sabem que isso era muito diferente na década de 70 e na década de 80. Vocês tinham ali uma liberdade para falar com qualquer atleta que fosse. E em Portugal, e isso também acontece muito na Itália e também na Espanha, também na Inglaterra, que hoje trabalha muito com esses jogadores, eles não têm esse acesso fácil ao jogador, né? Junta-se a isso ao fato que o jogador sempre utilizou a imprensa como uma forma de se divulgar. E hoje, como ele tem a rede social para se divulgar, ele não precisa mais da mídia esportiva para estar aparecendo, né? Principalmente para os fãs. Os fãs estão lá na conta social dele. Ele consegue fazer os videozinhos e falar tudo que ele quiser no mundo dele. Então fica aquela coisa muito mais fechada. Então aqui em Portugal, por exemplo, as mesas redondas, né? Aquelas tradicionais mesas redondas, que aqui a gente pode chamar até, já que a gente está falando aí de papo de boteco, aqui é o papo da tasca, né? E é muito claro que tem um comentarista só para falar de Benfica, outro só para falar de esporte e outro só para falar do Porto. E são torcedores ali dentro, defendendo cada um o seu clube. Então fica uma situação... faz muito sucesso. O fato é que faz muito sucesso. Por acaso, por exemplo, o comentarista há alguns anos, o comentarista do Benfica é atualmente um político extremamente famoso da extrema-direita portuguesa. Ele se promoveu através dos comentários esportivos e hoje é um político que está crescendo muito aqui em Portugal, infelizmente. Mas é isso. E o Benfica é vermelho, hein? São os encarnados, exatamente. Pega no mínimo uma piadinha ali, né? Mas enfim, é isso. Vocês podem... Passo até a bola para vocês. Passo até a bola para vocês, amigos, para dizer como se reinventar. Porque hoje a criação de conteúdo para o jornalista ela é diferente. Hoje tem a rede social, hoje tem o YouTube, tem aqui o podcast que a gente está conversando. Como se reinventar o jornalista e conseguir trazer para ele também esses jogadores que estão cada vez mais distantes da imprensa. O par ou ímpar tá encorpado hoje, hein? Par ou ímpar? Quem jogou mais? Toninho Neves quer saber: Zidane ou Cruyff? Zidane, né? Disparado. Um dos maiores jogadores que eu vi jogar. O Cruyff eu nunca chamei de gênio. O Cruyff era um craque com a bola e um jogador que dentro de campo via o jogo como ninguém. Ele tinha uma percepção incrível. Mas para mim, inclusive, ele não jogou nem mais que o Pedro Rocha. Zidane. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. É claro que aquela Holanda, ela entrou para a história mais como um time, né? Coletivo, por tudo que eles fizeram o mundo enxergar o futebol de um jeito diferente. Mas eu acho que o Cruyff jogava mais que o Pedro Rocha. Eu vou definir da seguinte forma. Quando eu for escrever um livro sobre a história do futebol, eu vou dedicar mais páginas, talvez, ao Cruyff. Mas no par ou ímpar da pelada, eu escolho o Zidane. Quer dizer, você gosta, mas não gosta muito, né? É que é difícil, né? O par ou ímpar é para complicar difícil. A gente e eles conseguem. O Zidane é muito completo, né? O Zidane era mais vistoso, era mais bonito de ver o Zidane jogar. Mas eu acho que o Falcão, né? Bem mais cerebral. E foi campeão do mundo, Zidane, né? Comandou uma equipe campeã do mundo. O Puskas também não foi campeão do mundo, pô. O Zico também não foi. Eu vou no contrafluxo. Eu
entendo que o Zidane, jogador de uma elegância extraordinária, uma técnica, uma qualidade sensacional, mas como eu olho assim, no geral, o que isso representa para o futebol, e como o futebol é um esporte coletivo, é um jogo de conjunto, no meu entendimento, o Cruyff ele seria escolhido por mim no Paroímpa porque ele ia completar melhor. No meu time eu queria o Cruyff também. Eu gostaria de ter o Cruyff no meu time. Ficaria triste porque no Paroímpa eu ia perder o Zidane, mas eu ficaria com o Cruyff. Eu também vou... Qual é o teu time aí, hein? Eu sou Trombetas, em Oriximiná, que é a minha terra natal. Eu também vou nadar, eu também nado contra a corrente aqui, e para mim eu escolho o Cruyff, porque eu acho que o Cruyff na história do futebol, ele influenciou mais o futebol do que o Zidane. É uma figura, ele pode ter sido um jogador menos habilidoso, menos magistral do que o Zidane com a bola no pé, mas no entendimento do jogo, e o que ele trouxe para o jogo, a revolução que ele foi uma das principais figuras que ele deu no jogo, eu voto no Cruyff, com muita dor, porque eu acho que o Zidane talvez seja o camisa 10 mais espetacular que eu já vi. Mas eu voto no Cruyff. Mas a ideia do Paroímpa é te deixar dolorido mesmo na escolha de Larim. Pois é, fiquei dolorido. É que a gente tem em mente, né, a decisão da Copa de 74, né? Mas, inclusive, há uma equipe muito subestimada, que é da Alemanha. A Alemanha tinha 4 gênios, e a Holanda não tinha nenhum, tinha um craque, o Van Hanegem. E as pessoas continuam achando que a Holanda era melhor que a Alemanha. Eu não consigo entender isso, mas eu aceito, né? Um time que tem Beckenbauer, Breitner, Overath, Gerd Müller e Sepp Maier, e ainda outros bons jogadores, não pode ser pior que a Holanda. E tem aquela coisa do futebol alemão, né, meu? Aquilo é uma blitzkrieg quando eles vão para cima. E tinha Netzer ainda no banco, que era, segundo Luiz Pereira, era um jogador genial e que não jogava por causa do Overath. E aí você olha para a Holanda, tinha aqui o Krol, era excelente, o Surbier mais ou menos, o goleiro Youngblood era muito, mas muito ruim, e o Cruyff, e o Van Hanegem. O Jansen era bom jogador. É bonzinho. Né? Eles jogavam futebol de várzea organizado, onde estava a bola tinha 3, daí o Beckenbauer falou assim, na final, eu falei, como é que vocês ganharam da Holanda? Eu falei, o negócio isso foi em 86 que ele falou. A gente virava a bola, eu falei, como é que é virar a bola? Eu tô com a bola do lado direito, vem 4 holandeses em cima de mim. Com certeza, do outro lado não tem ninguém. Aí eu jogava no Breitner. Ganhamos o jogo. Quer dizer, então eu não sei que revolução é essa. Para mim era um futebol de várzea organizado. Pô, como é que o Brasil não pensou nisso, né? Tinha jogadores para fazer isso, né? É o atual campeão do mundo, né? Tinha a Rivelino que virava a bola, tinha o próprio Paulo César, tinha os laterais que tinham força no pé, né? Mas a gente não pensou nisso. Não fomos pragmáticos. Aliás, foi um jogo violentíssimo entre Brasil e Holanda. Nossa, foi uma carnificina. Não dá. Entendeu? Por isso que eu falam da Holanda, mas a Holanda sofreu contra... Aliás, todo grande time, a própria Alemanha, né? O campeão sofre. É que depois que é campeão, a gente só vê os grandes momentos. O Brasil sofreu contra a Inglaterra, sofreu contra a Tchecoslováquia em 70, tomou 2 gols da Romênia, sofreu contra o Peru, sofreu contra o Uruguai, na final tomou aquele gol que o Clodoaldo entregou para a Itália. A Alemanha, campeã de 14, aqui só jogou 2 jogos, o primeiro e contra o Brasil, sofreu contra a Argentina. O campeão sofre, é que a gente esquece. É que quem não é campeão sofre mais, né? Muito. Quem é aquele moço com a bola no pé? Bola no canto, a música do futebol. O rei do ritmo, Jackson do Pandeiro, numa composição do próprio Jackson com Sebastião Batista da Silva. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Jackson do Pandeiro foi referência para muitos cantores, muitos compositores. Vou citar alguns aqui.
João Bosco, Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, entre outros. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Essa composição de Jackson do Pandeiro e Sebastião Batista da Silva é um rojão. É um ritmo nordestino em que a característica é cantar de forma muito acelerada, muito acelerada. E para cantar dessa forma tão acelerada, sem perder o rebolado, só mesmo Jackson do Pandeiro, um craque. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Vocês puderam ouvir que essa é uma composição que fala do Rei Pelé. Aliás, o nome da composição é o Rei Pelé. E o que já foi dito do Pelé que não foi dito? Eu acho que quase tudo já foi dito. Mas vamos ouvir um pouquinho mais de Jackson do Pandeiro, que é melhor ele falar sobre o Pelé do que eu. Então, vamos que vamos, Jackson do Pandeiro é o Rei Pelé, uma composição de 1974. Arrebenta, Jackson. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Muita gente diz que ele foi o melhor de todos. Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. Tricampeão brasileiro consecutivo como treinador de futebol em 75 e em 76 pelo Internacional e em 77 pelo São Paulo, mas já tinha conquistado um brasileiro em 69 com o Palmeiras. Nosso entrevistado de hoje é um fora de série. Bem-vindo, seu Rubens Minelli. É um prazer ter o senhor aqui no nosso Franguinho Sem Censura. E vamos começar a fritura. O senhor ganhou o título do Robertão em 69 pelo Palmeiras, e o Robertão em 69 era o Brasileirão da época. Como foi bater Santos e Cruzeiro, os bichos papões da década de 60? Foi uma surpresa para todo mundo. Os frangos favoritos naquela ocasião, que jogavam o melhor futebol, eram Santos e Cruzeiro. O Palmeiras foi bem, chegou à final do campeonato e acabou vencendo esse título que foi imorredor para mim. Seu Minelli, um prazer imenso estar conversando com o senhor aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Dos 4 títulos brasileiros conquistados pelo senhor, 69, 75, 76, 77, qual deles foi o mais difícil? Esse em 1969, o mais difícil, pela descrença que acontecia de parte de todos aqueles que torciam para o futebol. Seu Rubens, é Tonico Duarte que está falando. É um prazer falar com o senhor. Aprendi muita coisa com o senhor. Me dei muita risada também. É o seguinte, na segunda metade dos anos 70, eu diria que o senhor era um disparado melhor técnico do Brasil. No entanto, o senhor acabou não sendo escolhido para a seleção brasileira. E, na ocasião, o senhor disse, no vestiário do São Paulo, eu escutei o senhor falando isso, que aquilo era um jogo de carta marcada e o senhor conhecia o baralho. O baralho continua o mesmo e o jogo continua sendo um jogo de carta marcada, seu Minelli? Não, eu não sei se mudou, mas naquela ocasião o que aconteceu foi o seguinte. O doutor André Aidar, que era o presidente do São Paulo Futebol Clube, era membro do comitê brasileiro de qualquer coisa no Rio de Janeiro. E saía o meu nome como favorito do Brasil inteiro. Aí o doutor André me telefonou e falou para mim assim, ele falou assim, olha, não transforme esse sonho em realidade porque não vai acontecer. O treinador vai ser fulano de tal, já está escolhido, só faltou ser divulgado até agora. Então, eu já sabia que não era eu o treinador. Então, quando vieram em cima de mim, pô, você não é o treinador da seleção. Aí eu disse, pô, eu já conheço o baralho, eu sabia que não era.
Aí disseram que eram cartas marcadas, isso aí tudo farofa, né? Não tem nada de cartas marcadas, não tem coisa nenhuma. E o que eu sabia é que eu não era o treinador e era apontado como o treinador da seleção brasileira. Eu era só fumaça. Seu Rubens, Wagner Villaron, na final de 77, entre Atlético e São Paulo, o senhor deu um golpe de mestre. Muita gente considerou assim, pelo menos, né? O Serginho estava suspenso, o Reinaldo também, circularam rumores que o Reinaldo ia jogar, enfim, aquela briga de bastidor. O senhor botou o Serginho no avião e foi para Belo Horizonte para dar aquela despistada. Enfim, como é que o senhor teve essa ideia de fazer toda essa confusão na véspera do jogo? Nós nos concentramos como só ia acontecer em Belo Horizonte, quando nós íamos jogar contra o Atlético, nos foi cedida a concentração do Atlético. Então nós fomos 3 dias antes, nós fomos para lá. E chegou lá, a imprensa dizia que o Reinaldo ia jogar. Isso começou a incomodar o pessoal, os meus jogadores. Começaram a discutir esse assunto. Aí nós estávamos reunidos numa comissão técnica, nós atrás aí, pô, tem uma solução aqui. Vamos trazer o Serginho para cá, de contraveneno. Aí eu telefonei para o doutor Henri Aidar, e o doutor Henri Aidar falou, pô, mas ele não vai poder jogar. Falei, doutor, mas me manda ele para cá. Aí o doutor procurou o Serginho, não achou, procurou o Muricy, que às vezes andavam juntos. O Muricy achou o Serginho, meteu o Serginho no avião e o Serginho chegou. Quando o Serginho chegou, o Mário Juliato foi buscá-lo no aeroporto, para que não falasse nada, só respondesse com um sorriso amarelo. Por favor, você vai jogar? Você faz assim, vai jogar. E aí foi. Isso se prolongou durante o sábado, no domingo, até antes do jogo. E a ponto de o Serginho trocar de roupa no vestiário, né, como se fosse, estava aquecendo para entrar, para jogar. Isso tudo foi bem ardiloso e deu sorte, porque nós conseguimos ganhar o título brasileiro. No Mineirão, existe uma intercomunicação de vestiário para vestiário. Então o que acontecia é o seguinte, o Serginho trocando de roupa, o pessoal da imprensa vendo, telefonando para lá para avisar. Mas vai jogar, o Serginho vai jogar, então vai também o Reinaldo vai jogar também, tá isso aqui. Aí já estava escalado lá o centroavante que ia jogar o jogo. Aí então, troca fulano, troca Serginho, troca o Reinaldo, lá no vestiário deles. Aí não sabia que ele não ia jogar mesmo. E isso influenciou psicologicamente o jogador, que não jogou nada, centroavante. Depois foi substituído por um outro que entrou, também não jogou nada, e isso fez com que a gente ganhasse o jogo. Mestre, é verdade aquela história sobre jogadores baixos não servirem para o futebol moderno? Ou isso foi plantado para afastar o senhor da seleção brasileira? Isso foi implantado. Onde é que se viu você tirar tecnicamente um jogador pela estatura? Embora o futebol brasileiro, é um esporte de choque, de contato físico. Mas o que eu disse é que se eu tivesse 2 jogadores nas mesmas condições técnicas, eu ia preferir o jogador mais forte. Quem é que não faria isso? E eles colocaram mal o negócio exatamente para me derrubar da seleção. Me denegrir dizendo que eu não convocaria o Zico, não convocaria fulano, que eram jogadores de evidência no futebol brasileiro na ocasião, para levar os brutamontes e tal, isso aqui. Então, passou, não trouxe o efeito que desejavam. É evidente que sim. Isso surgiu no Rio de Janeiro, que era a capital anti-Minelli, ganhou corpo e houve atingido. A intenção de quem de direito foi atingida. Seu Minelli, o Falcão foi o melhor jogador que o senhor dirigiu? Olha, eu dirigi tantos bons jogadores, tanto que seria uma injustiça eu nominar apenas o Falcão. Existem pelo menos 10 jogadores que trabalharam comigo que foram excepcionais.
no comportamento, no futebol. E por que só o Falcão? Embora o Falcão tenha sido o primus inter pares de toda aquela relação. Seu Rubens, o senhor tem acompanhado a nossa seleção? O que tem achado do trabalho do Tite? O bom trabalho de seleção é quando você ganha. Evidente que ele está ganhando, está fazendo um bom trabalho. Bruno Minelli, nos fale, por favor, do livro que você está escrevendo sobre a carreira vitoriosa do seu avô. O livro vai explorar tanto o lado pessoal do Rubens Minelli, né, contando um pouco da vida dele longe dos gramados, algo pouco conhecido para o público, como toda a carreira dele, tudo que envolveu o nome Rubens Minelli, desde o início como jogador, como treinador, diretor de futebol e comentarista. E para contar essa história, vamos trazer diversos relatos, tanto do Rubens Minelli, como de diversos outros profissionais que com ele trabalharam. Pessoas do calibre de Ademir da Guia, Muricy Ramalho, Falcão, Figueroa, Abel Braga, entre muitos outros, que vão contar também histórias curiosas, importantes e muito engraçadas. Bruno e seu Rubens, muito obrigado pela participação aqui no nosso Franguinho Sem Censura. É uma honra sem tamanho ter contado com o senhor aqui na nossa resenha, onde a linha não ter linha. Então, queria desde já agradecer a oportunidade e o espaço que vocês me deram para falar um pouquinho do livro e deixar aqui um abraço para todos vocês e para todos os ouvintes. Eu queria falar aqui o seguinte: nessa terça-feira, um grande corintiano teria completado 100 anos de idade. Esse grande corintiano era pároco de uma cidade chamada São Paulo, durante um período terrível. Chamava-se Paulo Evaristo Cardel Arnes. Então vou contar uma história curtinha do Paulo Evaristo Arnes como torcedor do Corinthians, que o Ricardo Carvalho me contou, que era amigo dele. O Dom Paulo gostava de ver jogos do Corinthians sozinho. Ele se trancava numa sala, ligava a televisão e ficava sozinho. Então eu tenho a impressão que nessas ocasiões em que ele ficava, ele, a tela e o time dele, ele mergulhava de cabeça no bando de loucos. Meus amigos, seria também justo a gente homenagear o mestre Ziza, que ontem, se vivo fosse, completaria 100 anos. Brilhou intensamente, ídolo do Rei Pelé, jogou no Bangu, fez uma carreira brilhante. E quero deixar registrado aqui que quando parou de jogar, o mestre Ziza, o pianista, o maestro, ele virou treinador. E o primeiro clube que ele dirigiu na década de 1960 foi o Clube do Remo. Ele veio para o Pará e virou treinador aqui. Como Carlos Castilho também virou treinador em Belém, treinando a equipe do Paysandu. Ao mestre Ziza, ao mestre com carinho. Também sobre o Zizinho, eu também, evidentemente, não vi o Zizinho jogar. Ainda que eu não estivesse quando o Pedro Alves Cabral subiu o Brasil, não estivesse aqui, mas sei que foi ele. Então, eu conheço como literatura, evidente. E o que eu sei também, como o Tonico narrou, nessa Copa fatídica no Maracanã, é porque também, por outras atitudes e depoimentos dele, livros que eu li, ele teria sido cortado da seleção da Copa de 54, se não me engano. Ele não foi a 54, por indisciplina, ou por ter falado muito, diz que ele era boca, tipo um Romário da época, em tese, pela biografia que eu li. Foi isso apenas que eu quis levantar, porque eu também não vi o Zizinho. O Zé Roberto de Aquino, que eu brinquei, São Paulino, sabe tudo sobre o Zizinho. E ele também comentou muito. Então, esse aspecto do Zizinho, que dizem que antes do Pelé, era Zizinho, né? Foi Zizinho. E Zizinho que era mágico com a bola e saiu até na imprensa internacional, em vários jornais da época. Acho que o jornalista, não me lembro espanhol, parisiense, chamou ele de um mágico da bola. Enfim, disse que o cara
é mais claro que eu não vi ele jogar. O único interesse que, lendo a biografia dele anos atrás, é sobre esse aspecto polêmico dele e de bocudo, indisciplinado. Eu não vi o Zizinho jogar, Zilson. Lamento não ter visto. O meu pai, que era um cara muito rigoroso, que alguns jogadores afinaram naquela final de 50. E ele disse que quem jogou muito aquela final de 50 não foi o Zizinho, foi o Ademir de Menezes. Juarez Soares, um mestre. A última volta do ponteiro. Amigos, Juarez Soares, um mestre, o que vocês têm a dizer sobre ele? Bom, turma, eu, ao contrário de alguns de vocês, não tive a oportunidade de trabalhar com o Juarez, só tenho uma impressão dele como telespectador mesmo, marcou a minha adolescência ali nos anos 80, e a grande lembrança que eu tenho dele é da leveza que ele dava para as transmissões, para aquele bom humor, saía daquele didatismo. Muita gente fala que até não entendia muito de futebol e tal, mas a forma como ele se comunicava, para mim, era muito legal. Eu trabalhei com ele na Copa de 82 na Espanha. O Juarez é uma aula, né? Uma aula, inclusive, de caráter. Uma aula, inclusive, de postura. E, então, meu aplauso para o Juarez Soares. Eu nunca trabalhei com o Juarez, mas eu convivi com ele em outras emissoras, nos ombreando aí em viagens. E ele sempre passava uma boa mensagem para a gente, ajudava quando podia. Era um mestre, né? E eu fui trabalhar na Jovem Pan e fiquei 27 anos, e ele também trabalhou lá na década de 70, né? E às vezes algumas pessoas, até de uma forma desproporcional, chegavam a comparar o trabalho de um e outro. O Juarez fazia isso de vez em quando. E eu me sentia elogiado por isso, porque o Juarez realmente era meu mestre. Eu também não tive oportunidade nem de conhecê-lo pessoalmente, mas como telespectador, o que eu posso dizer é que ele se aproximava de quem o estava assistindo. Essa característica dele, né, de permitir que nós, de longe, sem conhecê-lo, pudéssemos chamá-lo de China, como ele era tratado por todos, inclusive pelos telespectadores. Então, o Juarez Soares, ele trouxe realmente para a televisão essa leveza que foi falada. Ele transformou a televisão, saindo daquele aspecto pasteurizado, para o trabalho de rádio, pro improviso do rádio, pro papo de botequim, como o Gilson disse há pouco. Então, o Juarez Soares foi um mestre para todos nós. Eu também não trabalhei com o Juarez Soares, mas não como se eu tivesse trabalhado, mas ele cresceu comigo, né? Eu cresci vendo o Juarez Soares no Show do Esporte e tudo mais e tal. Eu costumo falar para os amigos meus que o que falta no futebol brasileiro e na cobertura esportiva brasileira é gente falando de futebol para pessoas normais, que não é o nerd da tática, mas também não é o cara que só faz graça. Falar de futebol de um jeito gostoso, leve, e acho que é isso que o Juarez Soares fazia. Eu nunca encontrei pessoalmente o Juarez Soares, mas é como se fosse um cara próximo de mim, de tamanha intimidade que ele passava na televisão. Eu trabalhei com o Juarez Soares ao longo de 30 anos. Eu vi ele fazer uma outra reportagem, quando, ainda sobre a seleção brasileira, quando ele falando, ele não queria parar de gravar, um pombo senta no ombro dele, casualmente. Parece incrível isso aqui. E aí ele não para a gravação, ele continua falando, acho que era o Toninho, o cineasta, não, o Daniel Andrade. E aí ele pega, aí quando ele termina, ele pega o pombo assim na mão e faz assim, ó, e amanhã espero que a seleção brasileira alce voo como esse pombo, e solta o pombo. Esse era o Juarez. Tudo que é bom passa muito rápido. Vocês não acompanham os jogos, aquele jogo bom, a gente fala, nossa, mas já terminou. Tudo que é bom passa rápido. O Franguinho Sem Censura de hoje tá chegando ao fim, mas olha, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @Franguinho Sem Censura. Deixa lá sua sugestão, sua crítica, o seu comentário. Para nós, a sua participação é muito importante. E claro, todos os sábados estamos também na Bravo Web Rádio às 18 horas. O Franguinho, todo sábado na Bravo Web Rádio às 18 horas. Nos acompanhe lá também. Galera, o programa foi demais. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço a todos. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.